Nesta aula iremos falar sobre células e as diversas teorias evolucionistas que foram sendo criadas ao longo dos anos. As células constituem os seres vivos, originando a sua classificação como unicelulares ou pluricelulares, ou seja, seres constituídos por uma única célula ou então por duas ou mais células, podendo estas ter uma forma elíptica associada a células procarióticas ou eucarióticas animais, ou uma forma retangular associada a células vegetais. Qualquer tipo de célula possui material genético, ou seja, ADN ou DNA, sendo nas células eucarióticas que este material genético se encontra organizado dentro de um núcleo e nas células procarióticas encontra-se num nucleoide. As células possuem constituintes que são semelhantes tanto às animais como às vegetais, sendo algumas apenas pertencentes às vegetais, como é o caso, por exemplo, da parede celular, que serve de forma de proteção das células vegetais, uma vez que as células animais, ao possuírem deslocação, não necessitam desta forma de proteção. Outros elementos também que compõem apenas as células vegetais são, por exemplo, os vacúolos, que são reservas líquidas e que ajudam na digestão na fotossíntese, e cloroplastos, que são formas de obter alimento através da fotossíntese. Elementos comuns a ambos são, por exemplo, as mitocôndrias, onde ocorre a respiração celular e produzem energia, a membrana celular, onde ocorre trocas de matéria e de informações do mundo exterior, o núcleo, que possui as instruções químicas do material genético, e o citoplasma, que preenche o interior da célula. Quanto aos seres vivos, para que algo seja considerado ser vivo, necessita de possuir as seguintes características: movimento do organismo, sendo este a nível celular, composição química e metabolismo, organização hierárquica de sistemas internos, reprodução em que ocorre a alteração do ADN, trocas de energia e de matéria entre si e o meio, podendo estas ser trocas gasosas ou físicas, uma vez que um ser vivo irá sempre reagir ao meio, podendo esta reação ser física com outros seres vivos, como é o caso do acasalamento, que é considerado uma forma de interação e comunicação dos seres vivos. Todos os seres vivos passam por processos que se dividem nas seguintes fases: nascimento, crescimento, sensibilidade e morte. O metabolismo é um conjunto de processos químicos que ocorrem dentro do organismo, encontrando-se dividido em dois, sendo o primeiro catabolismo, que transforma a matéria do mais complexo para o mais simples, em que ocorre a libertação de energia e a obtenção da mesma para a renovação do corpo, assim como a decomposição de matéria. E o anabolismo, que é a transformação da matéria da mais simples para a mais complexa, necessitando, portanto, de energia para que isto aconteça. É necessário aqui reter três conceitos principais: o de desenvolvimento, movimento e homeostasia, uma vez que estes três necessitam de acontecer em simultâneo para que um ser vivo continue a prolongar a sua existência. A nível do desenvolvimento, este é um conjunto de mudanças que ocorrem desde a origem do ser vivo até à sua forma adulta final. O movimento refere-se ao controlo a nível celular, que engloba o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento do ser. E a homeostasia, que é o equilíbrio entre células e o meio, sendo um mecanismo de defesa limitado. A biodiversidade refere-se à diversidade que existe entre espécies dentro de um único ecossistema. Esta diversidade é aquilo que levou a que ocorressem teorias de origem das espécies. Para que consigamos perceber melhor estas teorias, é necessário ter em consideração dois conceitos: o de unidade, que se refere a características que podem variar entre indivíduos, não deixando estes de pertencer ao mesmo conceito, gerando assim o conceito de diversidade, e ainda o nosso segundo conceito de origem das espécies, que se refere a teorias evolutivas que defendem que o organismo tem como objetivo manter-se vivo e, enquanto espécie, não se extinguir, o que leva ao conceito de evoluir ou evolução.
De modo a encararmos a evolução das espécies, necessitamos de ver por duas perspectivas diferentes, sendo a primeira a do fixismo e a segunda a do transformismo. Quanto ao fixismo, este defende a imutabilidade das espécies, ou seja, que as espécies existem desde sempre e nunca se alteraram. Algumas das principais teorias fixistas são as de geração espontânea, que surge um ser vivo de outro ser não vivo, por exemplo, surgimento das larvas numa peça de carne, a do criacionismo, em que todas as espécies foram criadas em simultâneo. Normalmente, esta teoria encontra-se associada à religião, em que Deus criou todas as espécies. E existe ainda a teoria fixista catastrófica, em que as espécies originam-se através de uma sucessão de catástrofes. Quanto ao transformismo, este defende que a diversidade aumenta com o tempo, ou seja, supõe que existe a evolução das espécies. Admite que os primeiros organismos eram procariontes, surgindo a célula eucariótica por duas formas possíveis: a da hipótese endossimbiótica, associação entre seres procariontes, e a hipótese autogénica, a invaginação de membranas. Dentro das teorias transformistas ou evolucionistas, há dois nomes que se destacam: o de Lamarck e o de Darwin. Lamarck por ter sido o primeiro criador de uma teoria evolucionista, sendo que esta teoria se baseava em duas leis fundamentais: a lei do uso e do desuso, em que se vão perdendo aptidões que não são utilizadas, e a lei da herança dos caracteres adquiridos, em que as aptidões desenvolvidas pelo progenitor são passadas para a geração seguinte. Um exemplo oferecido por Lamarck foi o caso das girafas, que se pensava que elas possuíam um pescoço curto, mas que para conseguir alcançar alimento, ou seja, para conseguir chegar às folhas das árvores mais altas, precisavam de o esticar e, portanto, esta característica foi desenvolvida e passada para a sua geração seguinte. Já Darwin defendia que os seres se adaptam ao meio, sendo que o menos adaptado será eliminado. A sua teoria baseava-se na lei da seleção natural, em que existia uma variabilidade nos seres vivos. Os mais aptos, mediante as circunstâncias, conservavam-se. Se o meio mudasse, mudariam também as circunstâncias que tornavam as suas características vantajosas. O mais apto teria então tendência a reproduzir-se. Este foi, portanto, um breve resumo sobre as células e as teorias evolucionistas. Qualquer dúvida deixem nos comentários ou então enviem e-mail.